trouxe a Bíblia, a palavra de Deus, levante ela. Oh, maravilha, né? Levanta bem alto, segura ela. Isso. Agora, quem não trouxe, você levante a mão. Eu quero convidar você nunca a andar desarmado. A Bíblia não é igual livro de história, de geografia, de química, não. A Bíblia é o livro. Aleluia. É o livro. Agora, irmão, você tem vergonha de andar com a Bíblia embaixo do braço? Não tem, né? Quem não tem, diz amém. Amém. Tem gente que não tem vergonha, né? Aquele cigarrão na boca, faz aquela podre. Não é verdade? Tem muita gente que agora, em vez de trazer a Bíblia, usa no celular. Eu jamais vou deixar de carregar a Bíblia para trazer o celular para ler a Bíblia no celular. Este é o livro. Aleluia. Amém? E quem costuma ler este livro, pelo menos um capítulo, 2 por dia? Nem precisa nem levantar a mão, mas procura ler. Leia a palavra de Deus. Amém? Amém. Muito bem. Hoje nós vamos falar menos, né? E orar mais. Vamos ouvir 3 testemunhos, né? Pelo menos tem uma pessoa que pediu. Onde é que está a irmã que pediu? Para dar o testemunho? Cadê, irmã? Aonde? Está escondida ali atrás. É uma jovem senhora ali, né? Muito bem. Quem alega aqui? Quem sente alegria no coração? Levante a mão. Tá? Olha, no ano passado, quando a gente não conhece a palavra de Deus, eu achava que a santidade era dar carancudo. Era uma burrice, né? O cristão, o filho de Deus, tem que ser alegre, né? Tem que abrir a boca, mostrar os dentes, mostrar a alegria, dar glórias e louvores a Deus, né? Se achar por bem, põe uma coroa de ouro para ficar mais bonito aí no dente, né? Mas nós temos que ser alegres e ser felizes, dar glória a Deus. Se coloca de pé, vamos deixar de brincar e vamos falar a palavra, né? Aos Efésios, igreja de Éfeso, né? Esta carta de Paulo à igreja de Éfeso, aos Efésios, lá, é muito linda. Eu não vou pregar sobre isso que eu vou ler agora, que eu vou falar outra coisa. Mas começa assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Imitar a Deus como filho de Deus. Amém? Mas eu quero ler com os irmãos também aqui, aos Efésios capítulo 5, versículo 18 até o 20. Até o 21. 5, 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém. Amém. Deus, fala conosco, revela-nos a tua palavra. Que esta palavra venha trazer paz, venha trazer cura, venha trazer salvação, venha trazer bênçãos para cada irmão, para cada irmã. Que ninguém volte para a sua casa desanimado, triste ou enfermo, mas volte feliz, alegre. Fala através dos meus lábios. Eu reconheço a minha incapacidade, reconheço as minhas fraquezas, de mim mesmo nada sou e nada posso fazer. Mas eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Usa-me segundo a tua vontade, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Meus amados irmãos, eu não quero
aqui. Irmãos, é interessante que a Bíblia aqui, ela fala sobre o vinho. Existe no mundo afora aí muitos fabricantes do vinho, não é verdade? E há muitas pessoas que se embriagam com o vinho, né? O próprio lá em Provérbios, a Bíblia fala muito sobre o vinho, né? O poder que o vinho tem para trazer, né, aparentemente aquela satisfação, aquela alegria, né? De repente a pessoa, ele vai numa festa triste, desanimado, e de repente, né, ele vai tomando alguns goles de vinho, tomando ali, alguns goles que eu digo, uma garrafa, 1 litro, e dali a pouco ele está sorridente, ele está falando com todo mundo, abraçando todo mundo, mostrando aquela felicidade. É uma felicidade passageira, momentânea, não é verdade? Aparentemente a pessoa fica feliz, fica tão alegre, tão descontraído com a bebida alcoólica. Mas se ele soubesse o estrago que faz na sua saúde, a destruição que traz para ele, jamais ia colocar a bebida na sua boca. Eu li uma história dias atrás aí, de um homem muito rico, homem bem de vida, muito bem. Este homem, ele era viciado, e ele bebeu um certo dia exageradamente, e ele deu uma surra na mulher terrível, e foi levado preso, foi para a cadeia, estava lá no cárcere. Aí passou umas 24 horas, quando passou, né, aquele efeito da bebida alcoólica, ele olhou para cá, olhou para lá, onde eu estou? Aonde eu estou? Mas eu não estou em casa, cadê a minha esposa? Cadê a minha família? Aí chega o carcereiro e perguntou: ô fulano, o que houve comigo? O que aconteceu comigo? Aí o carcereiro chegou perto, na grade, e perguntou: então o senhor não sabe o que aconteceu? Não sei, o que houve? Aí o carcereiro contou a história para ele, pôs a mão na cabeça: meu Deus, você quase matou a mulher. Prometeu para ele mesmo que nunca mais ia colocar bebida alcoólica na sua boca, jamais vou beber. Passou 1 ano, passou 2, ele esqueceu daquele voto, e chega no dia de comemoração, no dia de festa tal, e ele embriagou-se novamente. E neste dia, infelizmente, ele matou a sua esposa, e foi levado para a prisão, foi levado para a cadeia, e lá, né, depois de 24 horas, mais um pouco mais, um pouco menos, passou o efeito da bebida, e ele caiu em si. E novamente: mas onde é que eu estou? Meu Deus, eu não estou em casa, cadê minha família? Cadê os filhos? Cadê a esposa tal? E quando chega o carcereiro, ele faz a mesma pergunta, e o carcereiro diz: pois é, infelizmente, você assassinou a tua esposa, né? E ele, quando ele caiu em si, ele quase morreu de arrependimento, porque ele tinha feito aquilo. O que eu quero dizer com isso, irmão? Infelizmente, o homem sem Deus é um escravo, né? Sem Deus, sem a presença de Deus na sua vida, se não conhecer a palavra de Deus, ele é um escravo do tabagismo, ele é um escravo da maconha, é um escravo da cocaína, é um escravo do LSD, é um escravo do crack, e assim por diante, é um escravo. Por que muita gente usa a bebida, usa a droga, o tabagismo e outras coisas mais? Para ser feliz, não é? Muitas vezes a pessoa sente aquela depressão, aquela angústia, aquela tristeza, né? aquele mal-estar, e aquilo corrói a sua vida, e ele faz isso, faz aquilo, vai num jantar, vai num almoço, compra alguma coisa, intenta fazer alguma coisa para procurar a satisfação. Mas a verdadeira alegria nós só encontramos na palavra de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, por isso, meus amados irmãos, nós encontramos aqui, né, esta carta aos Efésios,
ela fala muito sobre a questão do pecado, da degradação moral. E quando chega no capítulo 5, versículo 22, ela fala sobre a família, né? Então, Paulo, veja a importância da família. A importância que Deus dá à família. Se eu perguntar aos irmãos, claro que a maioria aqui conhece a Bíblia, eu tenho até professor de teologia aqui, né? Aos meus irmãos, qual foi a primeira coisa que Deus criou? Foi a família. Foi a família. Deus, né, primeiro criou o reino animal, vegetal, mineral, mas de repente ele resolveu criar o homem. Criou o homem, tudo bem. O Adão estava lá de pé, Deus tirou o dia, isso é imaginação minha, né? Deus tirou Adão para dar um passeio com ele, imagino também, né? Deus perguntou, até que eu vou levar aqui a minha criatura, para ele passear comigo? Ah, vou levar no reino animal. Chega lá, animais de todo tipo, e ele olha para o Adão, porque ele não criou um boneco, e nem qualquer outra coisa, queria um ser humano, com inteligência e sabedoria. E ele diz para Adão, dá nome aos animais. E Adão começa, mas o papagaio, batatinha, mais isso, mais aquilo, e passou um tempão, dando nome aos animais. Aí Deus diz, o sujeito é inteligente mesmo. Esse passou no teste, né? A minha imagem, a minha semelhança. E Deus volta com Adão, não é verdade? E olhou, puxa, no reino animal tem o macho, tem a fêmea. Ele está sozinho, precisa de uma mulher. Nesta hora Deus acertou em cheio, não é verdade? Quem é feliz com a sua esposa aqui, levante a mão. Não mintem, não mintem. Quem é feliz com a sua esposa, levante a mão aí. Isso. Quem não é feliz, vai ser feliz. Amém. Vai ser feliz. Se você não tem, eu te aconselho a você casar. Não é bom que o homem viva só. Não é? É fácil? Não é. Mas que vale a pena, não é verdade? É uma dessas. Às vezes a gente tem, né, que entender a esposa, compreender a esposa, amar a esposa, às vezes daquela ira, aquela revolta, lute contra você mesmo. Em vez de xingar, vai lá, larga um beijo na testa dela. Vence a carne, vence a ira, vence o mal, porque é bem melhor. Irmãos, nós enfrentamos nesses últimos dias de trevas, dias difíceis, dias de lutas, dias de decisões. Por isso Paulo ensina aqui, né? Enchei-vos do Espírito. Aleluia. Amém? Vamos ler, leia comigo aqui então o 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, a gente olha na palavra de Deus, né? A alegria que a presença de Deus traz. Quando Salomão ele foi inaugurar o templo lá em Jerusalém, ele demorou 7 anos para construir o templo. Chegou o dia da inauguração, né? Deus havia falado com Davi e abençoou Davi e Salomão também, e ele construiu aquele templo. Chegou o dia da inauguração, lá estavam os sacerdotes, lá estavam os levitas. O que Salomão ofereceu a Deus, uma coisa extraordinária, 20.000 sacrifícios, entendeu? E aquela festa, né, quando chegou a hora da oração de Salomão, que eles colocaram o holocausto ali, a presença de Deus era tão grande, a presença de Deus encheu o templo, que os sacerdotes não podiam entrar no templo. Tamanha era a glória de Deus. E de repente desce fogo dos céus e consome aquele holocausto. A glória de Deus estava ali. Termina os 7 dias e Salomão pensou: como eu vou despedir o povo? Como eu vou mandar este povo para casa? Se a alegria é tão grande, a presença de Deus é tão maravilhosa, Deus está conosco, a glória de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus está neste lugar.
Ele convocou mais 7 dias de festa, que era chamada a festa dos tabernáculos. 14 dias adorando a Deus, louvando a Deus e glorificando a Deus. A presença de Deus, ela satisfaz, ela alegra, ela traz vida, ela traz saúde, ela traz vitória. Por isso diz: enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, isso aqui é um conselho do apóstolo Paulo, que todo cristão, seja ele pobre, rico, preto, branco, seja de quem for, o nosso dever é viver cheio do Espírito Santo. Amém. Amém. O reloginho aqui é uma bênção, né? Nossa, mas tem que ter um relógio, né? Então olha bem para mim, irmãos. Tem muitas lutas, tem muitas dificuldades, e muitas batalhas, e muitos desafios que você não vence com dinheiro, você não vence com arma de fogo, você não vence com a tua eloquência, com o teu porte físico, com a tua sabedoria, não, com o teu diploma. É só com o poder de Deus. Aleluia. Olha, irmãos, o ser humano caiu de uma tal maneira. Dias atrás eu estava atendendo aí no escritório da igreja. Chega um cidadão misericórdia, ser humano, que a gente olha, Deus o livre, né? Não dá nem como explicar a situação do homem, coberto de tatuagem. A maioria que usa tatuagem não sabe o que é, não é? O porquê que existe a tatuagem? Por que fazer aquelas marcas no corpo? Este corpo que eu tenho, que você tem, foi Deus quem te deu. Você pode dizer: mas este corpo não tem valor nenhum. Você está enganado, porque o corpo do cristão, daquele que serve a Deus, daquele que é lavado pelo sangue de Jesus, no arrebatamento da igreja, das cinzas, do pó da terra, lá debaixo do mar, tá? Ele vai ressuscitar em um corpo incorruptível. Amém? Aonde nasceu a tatuagem? Não é de hoje, não é de agora. Não, no livro de Levíticos, aqui ensina o que é. O povo, aquelas nações pagãs, eles faziam aquelas tatuagens em louvor ao seu Deus, a imagem de escultura que ele servia. Era como que uma lembrança, uma adoração aos seus deuses. O nosso corpo não precisa de tatuagem, não precisa, né, de muitos enfeites, não, porque ele é a imagem e a semelhança de Deus. E este corpo deve ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Deve ser cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Agora você diria: mas como eu vou receber? A Bíblia ensina: abre bem a tua boca e eu te encherei. Agora você, vou ficar com a boca aberta? Não. O que eu devo fazer, o que você deve fazer? Entra no teu quarto, se coloca ali diante de Deus, depois de uma boa leitura bíblica, depois de cantar 1 ou 2 hinos de louvor e adoração a Deus, abre a tua boca e diga: Senhor Deus, eu te agradeço, porque foi o Senhor quem me criou. Foi o Senhor quem me criou. Eu sei que eu tenho corpo, tenho alma e tenho espírito, mas eu preciso da presença do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do teu Espírito Santo. Olha, irmãos, a salvação nós recebemos pela fé, não é verdade? Se eu perguntar para o pastor que esteve aqui, que levantou oferta, meu nome, teu nome é? André. Né? O André aqui que levantou oferta, né? Se eu perguntar: você tem certeza da salvação? Sim, pastor, claro que eu tenho. Mas como? Ele viu Jesus morrer na cruz, ele viu Jesus ressuscitar, ele viu o que aconteceu no Calvário? Não, mas é pela fé.
A fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera e a prova das coisas que não se veem. Amém? É interessante a fé, né? Aquilo que a gente espera e aquilo que a gente não vê. Mas no meio existe o fundamento. Este fundamento é o Senhor Jesus Cristo. Por isso eu disse que a Bíblia é o livro dos livros. O que está escrito na palavra de Deus, a própria Bíblia diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quem inspirou os escritores da Bíblia para escrever não fui eu, não foi um governador, mas foi o Espírito Santo de Deus. E a prova da Bíblia é que ela é verdadeira, porque o que está escrito, ela se cumpre. Se cumpriu, está se cumprindo e ela vai se cumprir. Amém? Ela vai se cumprir. Daqui a pouco nós vamos ouvir o testemunho aí, coisa que muitas vezes o médico não pode fazer, né? Vamos citar o caso bíblico aqui, né, para não citar nome. Pedro entrando na porta formosa depois do Pentecostes. Pedro cheio do Espírito Santo. Lá estava um paralítico de nascença. 42 anos ele estava ali, pedindo esmola. Ali entrava sacerdote, ali entrava levita, ali entrava autoridades religiosas, autoridades civis. E ele pedia esmola, e a pessoa dava o dinheiro para ele, dava uma esmola para ele. Aí Pedro e João, né, imagina eu que estava ali, estou sem dinheiro, né, olharam para o paralítico e Pedro disse: não temos prata e nem ouro para te dar. Entendeu? Nem prata. Hoje a igreja moderna tem prata e tem ouro, mas não tem o que Pedro tinha. Não é verdade? Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Ele estava cheio do Espírito Santo, revestido do poder de Deus. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno. 42 paralíticos. Levanta-te e anda. E Pedro pega pela mão, e o cidadão dá um salto, fica de pé, e entra no templo andando, saltando e louvando a Deus, completamente curado. A Bíblia diz, né? Estes sinais seguirão aos que crerem. Amém? Estes sinais seguirão os que crerem. Então, irmãos, o meu conselho nesta noite para mim e para você: seja cheio do Espírito Santo para vencer a tristeza, para vencer o desânimo, para vencer a angústia, para vencer a depressão, para vencer o desânimo, para vencer o medo, para vencer o diabo, para vencer a doença, para vencer a enfermidade, para vencer as angústias da vida. Seja cheio do Espírito Santo. Amém? Seja cheio do Espírito Santo. Lá no teu quarto pede: Senhor, enche-me com o teu Espírito Santo. Para terminar, eu estava assistindo um certo dia na minha casa, parecia um teatro, não sei se era ou não, mas tinha um cidadão, ele tentou imitar o diabo, vestido que nem o diabo, capa preta, uma bengala na mão, chapéu, aquela coisa toda. Tentou imitar o diabo. Aí começaram a fazer pergunta para ele, como se ele fosse o diabo. Perguntaram para ele: você tem medo de bomba atômica? Não. Tem medo de bomba hidrogênica? Não. Tem medo disso, daquilo? Nada, não. Mas quando perguntaram: medo do que você tem? Quando o homem está de joelho diante do homem lá de cima. Aleluia. Esse é o eterno. Quando você está orando, quando você está buscando o batismo com o Espírito Santo, quando está falando com Deus, quando você está clamando a Deus, ali chorando diante de Deus: Senhor, perdoe meus pecados, muda a minha vida, muda a minha história, e você está orando, Deus está ouvindo a tua oração. Amém? E se você pedir, falar com Deus, Senhor, lê o versículo que eu li aqui e dizer: Senhor, eu também quero ser cheio do Espírito Santo. Eu também quero ser revestido do poder de Deus. É interessante, né, irmão, que a gente, quando olha na palavra de Deus, qual é a alegria? Vamos citar 3 casos aqui de alegria. Lembra quando lá em Lucas capítulo 7, se não me engano,
quando Jesus ressuscitou aquele moço que estava morto, Jesus parou, mandou aquele moço levantar. Aquela multidão gritou: Deus levantou um profeta entre nós e Deus visitou o seu povo. A alegria daquele povo vendo aquele jovem ressuscitar. Como eu já disse, a alegria lá no templo, 14 dias cantando, louvando e adorando a Deus. Sacerdote tocando aquela corneta, aqueles músicos tocando os seus instrumentos, entoando aqueles hinos de louvor e adoração ao nosso Deus. Alegria, não é verdade? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não importa o dia, não importa a hora, não importa a situação, se está doente ou não está doente, está enfrentando luta, não está enfrentando luta, você deve estar alegre, feliz, adorando e glorificando a Deus, porque a vitória vem do Senhor. É interessante o que Deus faz, né? Estava dando um testemunho dias atrás, uma senhora ela tinha, se não me engano, 7 filhos. 7 filhos, chegou um domingo de manhã, e ela levantou cedo, e as crianças pediram pão e café e pão, e ela não tinha pão, mas ela acendeu o fogão, ela pôs a água para ferver, e ela olhou para os filhos inocentes, ingênuos, né? E disse para eles: meus filhos, vamos pedir ao Pai do céu o pão, e Ele vai mandar. E ela, ajoelhada ali com seus filhos, começaram a olhar as crianças na ingenuidade, pedindo para: Pai do céu, manda o pão, Pai do céu, manda o pão, Pai do céu, manda o pão. E aquela mãe chorando, clamando a Deus ali, porque não tinha nada para os filhos. Naquele tempo, lembra, bom, eu talvez você era mais velho aqui, né? Mas talvez alguém lembre aí, né? Quando se entregava pão com aquelas carrocinhas de cavalo, quem lembra? Nem aguda recorda a minha idade. Aquele homem ia passando, ouviu os gritos daquelas crianças, orando e pedindo pão. Ele resolveu parar aquele carrinho de cavalo, pegou um saco de pão e bem calmamente abriu a janela e derramou aquele saco de pão. As crianças começaram a pular, saltar, gritar e dizer: Deus mandou pão do céu, Deus mandou pão do céu, Deus mandou pão do céu. Agora eu pergunto a você: foi Deus ou não foi? O diabo ia mandar o pão para eles. O diabo queria matar. A missão dele é matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, irmãos, terminando aqui, eu quero ouvir os testemunhos. Irmãos, você quer vencer a luta que você está enfrentando? Levanta. Você quer se libertar do vício? Quer se libertar dos maus hábitos? Quer ser um homem diferente? Quer ser uma mulher feliz, alegre, abençoada? Quer ser uma pessoa que não tem medo de coisa nenhuma, nem da morte? Pelo contrário, quando chegar o dia da morte, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Eu quero estar contigo. Quando a gente lê sobre os grandes heróis da fé, não me lembro o nome de um grande herói da fé, que ele estava amarrado num poste e uma fogueira preparada. E alguém interrogava ele, o rei ou alguém enviado pelo rei, se ele negava a fé, se ele negasse a fé, ele ia ser solto. Ele gritou bem alto com ousadia: acenda a fogueira, eu quero estar com o Pai. Amém? Então, o verdadeiro cristão, a morte não é o fim, é o começo de uma verdadeira vida. Seja cheio do Espírito Santo. Olha a vida dos apóstolos, aqueles homens de Deus, né? Quando estavam lá no cenáculo, né? Ou naquela sala, orando e buscando a Deus, eles foram cheios do Espírito Santo. Quem era Pedro antes, quem era o Pedro depois, quem eram aqueles apóstolos antes, quem era depois? Muitos fracassaram, desanimaram, mas depois do Pentecostes,
abalaram o mundo da época, pregando o Evangelho. Homens felizes, mulheres felizes, cheios do poder de Deus, curava enfermos, expulsava demônio, operava milagres, operava maravilhas, aquela alegria, aquela felicidade, porque a presença de Deus, irmãos, traz vida. A presença de Deus traz alegria, entendeu? A presença de Deus não é como um futebol, chega aí, de repente dois timaços, né? Palmeiras e quem outro aí, Flamengo ou qualquer outro aí, né? Aquela disputa, mas de repente o seu time perde, você, puxa, que miséria, jogou mal, que não sei o quê. O nosso time nunca perde, amém? O nosso Deus nunca perdeu. A verdadeira alegria não vem do futebol, não vem do esporte, não vem da droga, não vem do vício, não. A verdadeira alegria vem do trono de Deus, vem da presença de Deus. Você está de comunhão com Deus, você está cheio do Espírito. Amém? Você coloca de pé. Glória a Deus. Irmãos, o que nós vamos ouvir aqui é para a honra e glória do Senhor Jesus. Não é um homem, não. Não pense que foi o homem que fez, que foi a mulher que fez. Quem faz milagres, maravilhas é o nosso Deus. Amém? Amém? Então põe a mão no coração. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Te louvamos e te glorificamos pela tua palavra. Muito obrigado, Pai. Também dos milagres, das curas que o Senhor realizou, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Eu